Olá pessoal, bom dia para vocês. Estamos então aí com a nossa aula de atualidades, 30ª aula, né pessoal? Em tese a nossa última aula, mas como eu sempre falo, em sala de aula e agora aqui, né, virtualmente, toda novidade que porventura aparecer, eu vou trabalhar em sala de aula, porque o nosso vestibular ele vai ser um pouquinho mais tarde esse ano, tá? E o da UFSC oficialmente nem foi marcado ainda. Tá? Então fique tranquilo, né? A gente trabalhou aí diversos temas de atualidades ao longo desse ano de 2020 e a gente vai trabalhar também lá na frente com qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer novidade que apareça. Galera, como eu havia dito na última aula, né, eu não queria alongar demais aquela aula, eu queria deixar para hoje, que é a nossa última. Então, pessoal, a gente vai trabalhar aqui a Constituinte do Chile. Vamos trabalhar as eleições na Bolívia, a polêmica da vacina envolvendo Bolsonaro, envolvendo outros governadores de estado. Tá? Temos aí muitas coisas outras que podem aparecer, embora o Juliano já esteja trabalhando, porque são temas, inclusive, de redação. E a gente vai finalizar aí com o governo Trump. Tá? Embora a eleição dos Estados Unidos não tenha sido concluída a sua apuração, a gente tem... A minha preocupação não é mostrar o vitorioso da eleição, porque nós vamos falar dela mais adiante, mas a gente vai fazer aqui hoje, pessoal, nós vamos passar um pente fino no que foi o governo Donald Trump, né, os 4 anos. Claro que ele pode vir a ser reeleito, a eleição está indefinida, ela está pendendo para o Biden, mas ela está indefinida ainda. Tá? Mas, de qualquer forma, é uma coisa que eu sempre faço todo ano, que um governo finaliza, né? Eu fiz isso quando o Obama finalizou 4 anos, né? Eu fiz isso, ele foi reeleito. Então, toda vez que a gente finaliza os 4 anos de um governo, tá? Nos Estados Unidos, por ser, né? Muita gente pergunta por que a gente fala tanto dos Estados Unidos? É porque é a maior potência econômica ainda em vários aspectos, né? A China ultrapassou em alguns aspectos, mas ainda é a maior potência econômica. Você ainda tem o dólar como a principal moeda de troca, ainda é a principal moeda de troca, e é a maior potência militar e nuclear do mundo. Então, por isso, os olhos voltam-se para os Estados Unidos todo o período eleitoral. Tá ok? Beleza? Vamos começar então aqui, turma, com a Constituinte do Chile. Galera, na semana retrasada, os chilenos, através de um plebiscito histórico, decidiram pela elaboração de uma nova Constituição. Por que isso chamou tanto a atenção do mundo? Porque a Constituição que nós temos hoje no Chile, o problema não é ser uma Constituição de 40 anos. A Constituição dos Estados Unidos é a primeira ainda. O que os americanos, os estadunidenses fizeram foi emendá-la. Então a Constituição dos Estados Unidos ela tem uma série de emendas constitucionais. Por exemplo, uma das principais emendas é a 13ª, que acabou com a escravidão dentro dos Estados Unidos. Então a Constituição dos Estados Unidos é a primeira desde lá da independência, desde a independência. Tá? Então você não tem problema nenhum ter uma Constituição, só que ela tem que ser reformulada porque o mundo muda. Tá? E o Chile, pessoal, ele tem uma Constituição que é da época da ditadura do Pinochet. Isso é uma grande novidade, porque uma das coisas que os países primeiramente fazem, tá, é você mudar a Constituição quando você tem a mudança não de um governo, mas de um modelo de governo. O Brasil sempre fez isso. Então o Brasil teve a Constituição de 1824, aí veio a República, 1891. Aí veio Vargas com as reformas trabalhistas, eleitorais e tantas outras. Então veio a 34, aí o Vargas virou um ditador, 37. Aí acabou a ditadura do Vargas, 46. Porque as constituições elas vão sendo adaptadas ao modelo de governo. Aí nós tivemos a ditadura militar, que criou quase que 2 constituições, 67 e 69. E quando acabou a ditadura, veio então a Constituição Democrática Brasileira de 88. E é normal, acabou um governo ditatorial, ou começou, infelizmente, um governo ditatorial, você muda a Constituição para adequar o seu governo às mudanças, né, legais que se processam. Tá ok? Então, turma, o Chile, depois de 40 anos, a Constituição do Chile é de 80. Então, depois de 40 anos, o Chile, a população do Chile, decidiu, por plebiscito, guarde bem isso, tá, pessoal? Por plebiscito, a população do Chile, mais de 70% da população votou a favor, tá, de uma nova Constituinte, e vai fazer uma nova Constituição, tá? Essa Constituinte, pessoal, e esse plebiscito estão vindo
um ano após aquela enorme onda de protestos no Chile. Lembra, pessoal, finalzinho do ano passado a gente teve protestos enormes no Equador, na Bolívia e no Chile, no Chile. Então, aqueles protestos do Chile culminaram nesse plebiscito que decidiu pela criação de uma nova Constituição. Então, turma, em abril do ano que vem, o Chile passará por uma eleição e os deputados irão, então, formalizar uma nova Constituição. Claro, pessoal, o trâmite não é tão simples assim. Já estão redigindo, né, partidos políticos, sociedade civil, já está discutindo, já está organizando a elaboração da nova Constituição. Mas ela tem que passar por uma Assembleia, tá? Então, é isso que está sendo debatido. Então, pessoal, uma coisa importante que pode aparecer no vestibular. Por que o plebiscito? Por que uma nova Constituição? Porque o Chile, no ano passado, viveu protestos em função das enormes desigualdades sociais. Tá? Então, as enormes desigualdades sociais que o Chile apresenta até hoje são reflexo, tá? Essas desigualdades, elas são reflexos do governo Pinochet e das políticas econômicas daquele governo. Cuidado, pessoal, que é muito comum as pessoas dizerem assim, o Chile foi o primeiro país a estabelecer o neoliberalismo e esse neoliberalismo só trouxe benefícios à população. Isso é um grande mito. Tá? Isso é um grande mito. A população chilena vive enormes desigualdades sociais, né? E um dos grupos que mais é afetado são os jovens, os estudantes, tá? Que não têm acesso a uma educação pública e os aposentados, porque a Previdência paga muito pouco e aí o aposentado não consegue sobreviver com o que ganha. Tá ok? Então, pessoal, as desigualdades geraram a onda de protestos. A atual Constituição é um legado, ela é a Constituição que o Pinochet deixou. Lembra que o Pinochet saiu do poder em 90 e a Constituição foi de 80, então é a Constituição desde 80. E aqui, pessoal, é a melhor solução, um cartaz, melhor solução, uma nova Constituição. Então, esse foi o slogan que muitos chilenos usaram nas ruas. Qual é a melhor solução para resolver o problema do Chile? Uma nova Constituição que traga direitos para os chilenos, tá ok? Essa que amplie os direitos para os chilenos. Aí, pessoal, você tem duas polêmicas aí importantes. Primeiro, essa questão de direitos no Chile está dividindo uma parte da sociedade, porque muitos dizem que direitos inviabilizam a economia de um país. A gente sabe que isso não é verdade. Basta um ganhar um pouquinho menos, o outro pode ter uma vida melhor, então você tem uma sociedade mais saudável. Mas esse é o argumento que se usa, tá? Mas direitos inviabilizam a economia de um país, ok? É, obviamente, um argumento bastante falacioso. Beleza? E o outro é, como eu falei na aula de Revolução Inglesa, né? O Chile, ele está discutindo se mantém o presidencialismo, se muda para parlamentarismo ou se cria um semi-presidencialismo ou semi-parlamentarismo, vai dar quase no mesmo, tá? Então o Chile vai discutir também a forma de governo que ele vai ter. Beleza, pessoal? Então tivemos aqui um acontecimento muito significativo, emblemático no Chile, que foi a mudança, tá, através de um plebiscito da criação de uma nova Constituição. Beleza? Galera, seguindo, tivemos eleições da Bolívia. Acabei de falar que a Bolívia viveu no ano passado, exatamente um ano, igual ao Chile, uma onda de protestos contra o governo de Evo Morales, por conta, né, do Evo Morales ter vencido a eleição, e muita gente acusou aquela eleição de ter sido fraudulenta, embora a OEA e outros organismos internacionais afirmassem que não, a eleição na Bolívia não tinha sido fraudulenta. Porém, setores do exército e setores da sociedade civil assumiram o poder dando um golpe de Estado na Bolívia. A Bolívia viveu um golpe de Estado, aí o governo boliviano assumiu, o Evo Morales saiu da Bolívia, porque seria preso, o governo boliviano, o novo governo, o governo golpista, assumiu que chamaria eleições, as eleições teriam que ocorrer em maio, mas por causa da pandemia, foi adiada agora para outubro. Então, pessoal, em outubro, finalzinho de outubro, esse cara aqui,
Luiz Arce vence as eleições com uma enorme vantagem sobre o segundo colocado. Tá? Luiz Arce, pessoal, esse cara aqui, ó, ele era ministro da Fazenda, da Economia do Evo Morales. Ou seja, a população recoloca no poder o partido Mais. Tá, ó, Luiz Arce, ex-ministro da Economia de Evo Morales, foi eleito o novo presidente da Bolívia. Ou seja, pessoal, e a votação do Luiz Arce foi de mais de 55%. Tá? Ou seja, a população, na sua maioria, na sua esmagadora maioria, queria a volta e a continuidade do governo de Evo Morales, que é algo, pessoal, indiscutível. O governo boliviano, desde os anos 70, desde os anos 70, que a Bolívia vivia uma enorme instabilidade econômica. Quem é que trouxe a estabilidade para a Bolívia e reduziu a miséria? Foi o Evo Morales. Isso é indiscutível, os números estão ali para ninguém discutir. Tá? A grande crítica que se fazia ao Evo Morales é que ele foi se perpetuando no poder. Então ele convocava eleições, tá? Ele não, em tese ele não participaria, mas acabava participando e ganhando. Tá? Então essa foi a grande disputa, a grande questão colocada naquela eleição do ano passado. Mas então Luiz Arce é eleito, né, o novo presidente da Bolívia, tá, após um ano do golpe de Estado, e a atual presidente, pessoal, a pessoa que assumiu a presidência com o golpe que destituiu o Evo Morales foi a Jeanine Áñez. Tá? Então a atual presidenta da Bolívia é a Jeanine Áñez, tá ok? Ela era senadora e ela representou aquele grupo que deu o golpe e tirou o Evo Morales do poder. Essa aqui, ó, pessoal, é a Jeanine Áñez, tá legal? Aí, moçada, a gente teve, ó, o resultado das eleições. Ó, tá aí, ó. Luiz Arce, 55,1%, ó, Carlos Mesa, 28,8%, uma distância enorme para o segundo colocado, que já foi presidente, e o Luiz Fernando Camacho, que é identificado como um dos repressores, tá, dos movimentos que se opuseram ao golpe de Estado. O Camacho ficou com 14%. Então, o partido do Luiz Arce é o partido do Evo, tá, e ele volta ao poder. É o MAS, Movimento ao Socialismo. Então, ele volta ao poder, tá aqui, pessoal, o Movimento ao Socialismo, volta ao poder eleito pela população boliviana. A posse é ano que vem, tá? Muito provavelmente ano que vem. Como foi um momento aí de mudança institucional, ela não está absolutamente definida, mas muito provavelmente janeiro do ano que vem, a posse de Luiz Arce. Tá legal, gente? Beleza? E aí, turma, a gente teve um outro caso muito importante, altamente polêmico, que a gente vai depois desenrolar melhor, tá? Nós vamos desenrolar melhor esse caso, que foi o assassinato do professor francês, aquele professor de História e Geografia, né, que mostrou as charges do Maomé numa classe, numa sala, nos subúrbios de Paris. Ele, então, esse ato dele foi comentado entre a comunidade islâmica e ele acabou sendo assassinado. O professor esse aqui, ó, o Samuel Paty, ele então foi assassinado por um extremista, um menino, um rapaz, extremista islâmico. Pessoal, esse é o fato. O Samuel Paty, inclusive, tá, ele muitas vezes, né, se comenta que ele teria um certo ar islamofóbico, tá? Porque qual era o tema central, qual era? Ele apresentou uma aula onde ele falava sobre liberdade de expressão. Beleza, isso a gente faz aqui, né? A importância da liberdade de expressão. Só que nessa aula ele teria mostrado imagens e charges de Maomé. E a figura de Maomé, ela não pode ser reproduzida na visão dos muçulmanos. A figura de Jesus pode ser exibida. Tá? A figura de Maomé não é exibida. Então, mesmo que você... Aí, pessoal, vem a polêmica que o Juliano vai tratar, ou já tratou em aulas de redação, tá? A polêmica que é liberdade de expressão, respeito às crenças dos demais cidadãos. Então, essa é a grande polêmica. Então, é óbvio que isso de forma alguma, isso justifica o assassinato de alguém.
são temas que estão sendo trazidos à tônica. Então, pessoal, Samuel Paty, o professor, apresentou Charles de Maomé numa aula sobre liberdade de expressão. Essa é a manchete. Tá? Inclusive, essa aqui foi a manchete de vários jornais franceses e mundiais, inclusive brasileiros. Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Vários jornais estamparam essa imagem aqui, tá? Essa chamada aqui. Então, pessoal, o professor apresentou numa aula de liberdade de expressão Charges de Maomé. Beleza? Aí, turma, o professor foi assassinado, tá? Por conta de um radical checheno. Aí a gente tem que trazer de volta a Chechênia. Já falamos sobre a Chechênia, pessoal, em maio deste ano. Tá? Tem uma aula sobre a Chechênia. Então, a Europa, por conta da guerra na Chechênia, muitos chechenos acabaram entrando na Europa como refugiados. Tá? E é o caso do rapaz que matou o professor Samuel Paty. Então, ele é um muçulmano checheno, tá? Que acabou matando, né? Ele degolou o professor de História e Geografia. Beleza, pessoal? Aí, turma, é esse desdobramento que eu não vou apresentar, eu vou citar, mas eu vou apresentar em aulas futuras, tá? O Macron foi à imprensa e disse: isso só podia ser coisa de muçulmano. Então, como é que isso acabou reverberando no mundo? Da seguinte maneira, eu, Macron, estou dizendo que todo muçulmano é assassino. E aí, na mesma hora, o Erdogan, presidente da Turquia, vai dizer que você está chamando nós, muçulmanos, de assassinos? E aí veio uma treta internacional. E o pior, pessoal, depois que o Macron falou isso, houve, recentemente, 5 assassinatos na França, ou em áreas francesas, a faca, 5 assassinatos, é porque um foi na Arábia Saudita, mas foi na embaixada da França, a embaixada ou consulado da França. Então você teve 4 atentados na França e um num consulado francês, todos a facada. E a maioria das pessoas que sofreu o atentado, a maioria morreu. Um ou outro sobreviveu, a maioria morreu. Pessoal, não é coincidência que depois do que o Macron falou, 5 pessoas até essa aula, tá? 5 pessoas foram mortas a facada por radicais islâmicos. Ou seja, ao invés de você punir os culpados, né, criar um mecanismo para evitar novos atentados, a fala do Macron, ela instigou grupos terroristas a atuar, grupos extremistas a atuar dessa forma. Beleza? Então, pessoal, fica aí a dica, outro tema super importante, que a gente vai analisar mais adiante os desdobramentos dele, tá ok? É que hoje tem bastante coisa, eu quero ampliar a nossa análise, tá? Galera, aí eu coloquei para vocês uma região que é muito importante e eu não queria fechar nossa última aula de atualidade sem falar dela. Que é aqui, pessoal, o Cáucaso. Isso aqui é o Cáucaso, pessoal. O Cáucaso é o que faz justamente fronteira entre Ásia e Europa. Porque isso aqui é Rússia, mas a Rússia, isso aqui é a parte europeia da Rússia. Isso aqui é a parte asiática. Tá? Então, ó, Ásia, Cáucaso, a fronteira da Europa com a Ásia. Inclusive, pessoal, como eu já falei anteriormente, quando você vê filmes americanos, principalmente filmes policiais, sempre aparece, né? O cara que matou, ele é o quê? Ah, ele é caucasiano, ele é latino, ele é afro-americano, negro. Tá? Então, a palavra caucasiano na língua inglesa é identificada como pessoa branca. Tá? Branca, porque aqui se entende, né? Não que seja, mas caiu no linguajar comum, caucasiano ser sinônimo de branco. Então, muita gente entende ou entendia que nessa área surgiu aí a população branca, tá? Pessoal, vamos ver o Cáucaso então, porque o Cáucaso merece cuidado especial por 2 motivos esse ano, tá? Vamos lá? Turma, aqui você tem a Armênia, que está em guerra com o Azerbaijão. Na semana passada, os Estados Unidos tentaram, pela terceira vez, a primeira vez foi a Rússia, depois a França e agora os Estados Unidos, um cessar-fogo. Foi tentado um cessar-fogo que não resolveu em nada, então continuamos tendo agressões
entre armenos e azeres, tá? Armenos e azeres continuam se enfrentando, tá? Armênia e Azerbaijão lutam por essa região aqui, ó, tá, moçada? Aqui, ó, essa aqui, ó, essa aqui. Essa aqui é Nagorno-Karabakh, tá? Que você tá ouvindo aí, eventualmente, a gente já teve uma aula sobre ela, tá? Essa região, ela é, na verdade, chamada de Artsakh. Artsakh. E dentro de Artsakh tem Nagorno-Karabakh, beleza? Qual é o status dessa região? Artsakh é uma região autônoma, mas que pertence ao Azerbaijão. E essa região quer se vincular definitivamente à Armênia. Essa é a briga, tá? Então, é uma região de maioria armena e que está dentro do Azerbaijão. A maioria é armena, tá? Mas ela está dentro do Azerbaijão. É uma região, segundo a ONU, com status de autonomia, mas pertence à população azeri. Aí você tem a briga. Aí, pessoal, vamos lá. Olha quem está aqui. A Chechênia. Ah, então o cara que matou o professor de francês, o Samuel Paty, ele veio daqui? Exatamente. Ele vem da Chechênia. A Chechênia viveu um violento conflito com a Rússia, porque a Chechênia e o Daguestão querem a independência da Rússia. Então, tanto Chechênia quanto Daguestão lutaram por independência contra a Rússia e o Putin acabou com essa guerra. Acabou na força, né? Acabou na marra. Então, Chechênia e Daguestão pertencem à Rússia, não mudou nada, claro, o poder da Rússia é muito grande. Beleza? Aí, nessa região, pessoal, tivemos um conflito aqui, ó. A Ossétia do Sul foi anexada à Rússia. Então, a Rússia não quer perder território, mas anexa território dos outros. Ó, esse território pertencia à Geórgia. E a Rússia foi lá e pegou, tá? A Ossétia do Sul. Aí a Rússia, então, ela incentiva movimentos separatistas que querem se anexar a ela. Então, pessoal, toda essa área aqui, ó, é uma área bastante tensa. Tá? Reparem, Rússia e outros países que estão vinculados à Ásia, mas que tem uma forte presença russa, tá ok? Galera, só para a gente finalizar, toda essa população aqui é de maioria muçulmana, tá? Com algumas raras exceções, tá? Mas a população, a presença muçulmana é muito forte. A Armênia nem tanto, tá? Embora a Armênia tenha muitos muçulmanos, ó, Turquia de um lado, Azerbaijão do outro, Irã embaixo, ó, região importantíssima. Mas a Armênia, ela tem uma tradição não muçulmana, muitas vezes cristã, tá? Mas também, claro, tem uma forte presença muçulmana. Então, pessoal, o rapaz que matou o Samuel Paty saiu da Chechênia. E por que eu botei de novo ali o Cáucaso? Só para te lembrar, né? Por que eu tenho o Cáucaso aqui? Porque o Cáucaso é hoje, atualmente, uma das regiões mais conflituosas, conflito armeno-azeri, Azerbaijão versus Armênia, por conta de Nagorno-Karabakh, tá? Aquela região ali. Beleza? Aí tem a Chechênia e o Daguestão, que já tiveram guerras com a Rússia, e a Ossétia do Sul, que era da Geórgia e passou para a Rússia. Ok? Beleza? Pessoal, então a gente sai daqui e dá uma passadinha naquela polêmica da semana retrasada sobre o governo brasileiro e a vacina. Então, vamos lá, pessoal. Ó, um dia após o Ministério da Saúde anunciar acordo para a compra de 46 milhões de doses de vacina chinesa, o presidente Bolsonaro desautorizou, então, uma crise dentro do governo. O presidente desautorizou o ministro Eduardo Pazuello e disse que o governo brasileiro não irá adquirir o imunizante chinês. Aí veio aquela piada não, a gente entendeu como verdadeiro, que ao tomar a vacina chinesa, um chip entra em você e a China te monitora. Então, é o cúmulo do cúmulo do cúmulo do absurdo. Então, pessoal, o Ministério da Saúde iria comprar a vacina da China, que está no processo bem avançado, e a China tem uma parceria com o Butantan, a China tem essa parceria com o Butantan, e o presidente Jair Bolsonaro desautorizou o Pazuello e botou no seu tweet, no seu Twitter, na sua conta, né? Quem faz isso é traidor. Então foi como se ele chamasse o Pazuello de traidor. Na verdade, vários seguidores dele foram usando o termo traidor. O Bolsonaro, perdão, não chegou a usar esse termo. Aí você tem, pessoal, o desdobramento disso e as críticas.
demonstrando mais uma vez o seu desapego do Bolsonaro pela ciência e colocando a ideologia acima de tudo. O presidente ainda comentou, em resposta a outro usuário que eu acabei de falar, que é uma traição não seguir o governo e as suas diretrizes. Então, pessoal, de novo, ó, o negacionismo à ciência e, ao contrário do que ele dizia do governo anterior, né? O governo Bolsonaro é um governo ideologizante. Por quê? Porque ele entende que as relações têm que ser primeiro ideológicas, para depois ser comercial, econômica, financeira e qualquer outra coisa que o valha. Tá? E o terceiro tópico, o ministro da Saúde, Pazuello, se reuniu com o governo paulista e assinou um protocolo para a aquisição das doses do Coronavac, tá? Desenvolvida pela biofarmacêutica Sinovac Life Science em parceria com o Butantan. Então, o Pazuello faz uma parceria com o governador de São Paulo. E aí, pessoal, eu queria só mostrar essa tretinha do governo de São Paulo com o governo de Brasília, que existe desde o começo da pandemia. Galera, essa foto é ano passado, quando se concorreu à presidência. Na verdade, foi após a posse na presidência. Então, o João Dória, governador de São Paulo, apoiou Bolsonaro, tá? Ele se dizia o candidato do Bolsonaro ao governo de São Paulo, ganhou a eleição em São Paulo. E com a pandemia, os dois romperam, tá? Então, Dória e Bolsonaro, que foram aliados por muitos anos não, de 2018 até ano passado, praticamente, né? Foram aliados. Aos poucos, quando cada um assumiu o seu governo, eles foram, então, rompendo um com o outro. Um foi tendo uma ruptura com o outro. Beleza? Fechou? E, galera, pra gente, então, encerrar a aula, acabou ficando um pouquinho longa, as eleições dos Estados Unidos. Pessoal, eu queria só mostrar uma coisa, eu não vou poder aprofundar aqui, até porque não é uma coisa tão importante agora, tão importante e necessária, mas eu acredito que muitos estejam acompanhando as eleições e como as informações correm, e muitas delas muito bem feitas, muito bem organizadas, né? Eu, então, vou aqui, na nossa aula, fechar com para se entender um pouco a eleição dos Estados Unidos. Pessoal, primeira coisa, a eleição dos Estados Unidos, o voto nos Estados Unidos... Vamos demarcar a diferença para a nossa. O voto nos Estados Unidos não é obrigatório, é facultativo. Facultativo. Tá? Você vota se você quiser. Segundo ponto, pessoal, o voto nos Estados Unidos ele é indireto. Você não vota no candidato. Você não vota. Você até pode dizer, na urna você botou ali o voto, né, na urna, no papel, na cédula, você colocou o voto no Biden, você colocou o voto no Trump, né? O voto para presidente não é direto. Aquele voto vai ser computado dentro do estado que você vive, tá? Mas esse voto vai ser importante para o número de delegados que cada um lado pode ou não ter. Então, o voto ele é indireto. E o terceiro princípio, pessoal, é esse aqui, ó. É o princípio federativo. Eu também não concordo com o processo eleitoral de lá, mas é importante que a gente, nesse contexto, entenda, tá? O voto nos Estados Unidos, pessoal, não é um voto por cabeça para presidente. Ele é um voto que segue um princípio federativo. Os estados definem o presidente eleito. Tá? São os estados que definem. Aí, turma, eu vou voltar à imagem anterior e eu vou pegar dois exemplos aqui bem clássicos. Esse aqui é o estado da Califórnia. Aqui é a Califórnia, tá? E esse aqui é o Texas. São os dois estados com o maior número de delegados. Aqui, ó, só por curiosidade, é o Havaí e aqui é o Alasca. O número de delegados varia de acordo com o número de pessoas, não é de eleitores. Faz-se uma divisão a partir do número da população da região, tá? Levando-se em conta aí um cômputo por conta dos eleitores, né? O eleitor acaba tendo um peso, mas o Estado escolhe o presidente, então ele leva em conta também a população daquele Estado. Então, pessoal, como é que funciona? Você está na Califórnia e você votou no Biden e você votou no Trump, ou um ou outro. Quem tiver o maior número de votos
na Califórnia, leva os 55 votos. Acabou. Simples assim. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. A Califórnia tem 55 que a gente chama de delegados, tá? Na Califórnia, aqui, pessoal, eu não finalizei. Eu coloquei aqui, já estava definido, mas não estava finalizada a votação. Ó, o Biden obteve 65% dos votos na Califórnia. Então, o Biden teve 7 milhões de votos. O Trump teve 32%. Quem ganhou na Califórnia? O Biden. Então, como o Biden ganhou na Califórnia, ele leva para ele os 55 votos do colégio eleitoral californiano. Aí vai se formar o colégio eleitoral dos Estados Unidos. Tá? Agora, o Trump venceu no Texas. Então, ó, o Biden ficou com 46% e o Trump com 52%. Aí tem outros eleitores ali, tá? Tem outros candidatos. O Trump, então, levou os 38 delegados ali do Texas. Então, os 38 delegados do Texas, os 38 estão com o Trump. Aí você vai somando todos os estados. Todos os estados. Quem tiver o maior número de delegados, então leva a eleição. Por isso que a eleição ela é, para presidente, indireta. Você vota em delegados e esses delegados acabam no seu cômputo, formalizando a vitória de um ou do outro, tá? Então aqui, ó, Biden venceu na Califórnia, logo ele leva todos os 55 delegados. Trump vence no Texas e leva todos os 38 delegados. Beleza? Claro que a gente está vendo aí que o Trump está pedindo recontagem, o que não é ilegal, quando a diferença é muito pequena. Isso aconteceu em 2000, tá? Quando Bush ganhou o Al Gore, tá? Então se pediu recontagem na Flórida, depende do estado. O estado pode ter a recontagem, no caso aí das regiões que ele tá pedindo recontagem, pode haver recontagem, porque na Flórida, por exemplo, o Trump ganhou fácil, mas poderia ter tido uma recontagem ali, como aconteceu em 2000. Beleza? Então, pessoal, a gente tem esse processo eleitoral, a eleição não acabou, tá? E a gente vai finalizar por aqui. Como a aula se avançou muito, eu teria aqui, pessoal, o legado do Trump. O legado do Trump, tá vendo? Ó, eu vou colocar aqui cada ponto do Trump. Aí, pessoal, a gente falou no começo do ano e essa aula já está disponível para você. Eu vou voltar a falar disso lá na frente, para a gente não estender demais essa nossa aula. Mas o material já está para você e ele é bem autossuficiente. Ó, o legado do Trump. O Trump assumiu dizendo America First, América em primeiro lugar, Estados Unidos. Diálogo com a Coreia do Norte, tá vendo? Só para a gente relembrar, né, o que o Trump fez. O Trump foi o primeiro presidente, aqui pessoal, ó, o Trump foi o primeiro presidente a dialogar com o presidente da Coreia do Norte e o primeiro presidente dos Estados Unidos a botar os pés em solo norte-coreano. Primeiro. Então são coisas que a gente precisa lembrar, mas a gente vai ver mais adiante. Beleza? Galera, fechamos então, ficamos por aqui. Bom período, bons estudos e a gente se vê mais adiante. Galera, e na semana que vem, atualidades, como a gente faz todo ano, semana que vem e na outra, a nossa aula de atualidade, a gente vai dar uma paradinha e é Santa Catarina, tá? Que é uma tradição que a gente tem aqui no Gaia. Então, nas próximas 2 aulas, a gente vai trabalhar com Santa Catarina. Beleza? Valeu, moçada. Beijo grande e até a próxima.